Olá, estamos no ar com mais um TV Simpro ao vivo. O Sindicato dos Professores e das Professoras mantendo a categoria bem informada em casa. Como diz aqui bem no alto da capa da fanpage do sindicato, ficar em casa é um ato de cuidado. O Simpro continuará mantendo a categoria informada por meio do site e das redes sociais do sindicato. E para manter a categoria bem informada, nós vamos entrar no ar agora com o diretor Cláudio Antunes. Ele está em casa e está nos concedendo essa entrevista ao vivo. Cláudio Antunes, muito bem-vindo à rede, né, do Simpro, da TV comunitária, e também ao Canal 12 na NET, para mais de 1 milhão de pessoas em casa hoje que está aí com o potencial de nos assistir. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que nos veem, nos ouvem. E é a nova realidade do mundo, né? A gente tem que ficar em casa, muitas vezes trabalhando, mantendo o trabalho, e é isso que o Simpro vai tentar durante essa pandemia, manter os professores em casa, mas também informados, né, de tudo aquilo que acontece na educação e acontece no mundo do trabalho. E você, né, Cláudio, e junto com a direção do Simpro, estão super conectados a todas as questões sindicais da categoria, que são muitas, né, além das questões sociais. Hoje a gente começa falando da importância da defesa da vida, né, que está aí uma campanha principal do Simpro, né, fique em casa. Então a gente tem que ficar em casa, esse é o conselho principal da direção. Exatamente. Nós, logo no começo da pandemia, identificamos que havia necessidade de manter a comunicação com os professores para que eles não necessitassem estar indo ao sindicato. Logo em seguida, a gente precisou fechar sedes, subsedes para obedecer ao decreto do governo e de saúde pública, e para dar o exemplo também, né? Então, nós estamos em casa, trabalhando de casa, e essa é a maior recomendação hoje para os professores do Distrito Federal. Fique em casa, resolva suas questões dentro daquilo que é possível, sempre em casa. Essa é ainda a melhor forma de prevenir de uma contaminação com um vírus que tem uma alta taxa de letalidade, tanto na transmissão, quanto também daqueles infectados de morte. Lógico que às vezes a gente, quando pensa em números, em percentuais, vê que o percentual, hoje a média do Brasil está em torno de 4% de morte, mas é um número alto se você considerar o tanto de vidas que nós já perdemos no Brasil e no mundo, né? Então, fique em casa. A ciência hoje nos permite afirmar que o isolamento social é a melhor forma de prevenção contra o coronavírus. E as pessoas ficando em casa se protegem, né? Protegem, salva a vida dele, do professor, da professora e da família, né, Cláudio? Que é o mais importante, e dos amigos e dos colegas. Vão ficar um tempo aí sem se ver, sem ir às aulas, sem ir à escola, mas o mais importante é que a vida continue, que depois o que a gente perdeu agora a gente recupera depois. Exato. A única coisa que nós não podemos recuperar depois são as vidas perdidas nesse momento. Então, ficar em casa, em pleno século XXI, uma agonia muito grande, porque a sociedade hoje ela não está só conectada ou tão conectada quanto a gente imaginava antes dessa pandemia. Existe, de fato, uma necessidade de convívio social no trabalho, com os amigos, nas festas, enfim, tudo isso nós vamos ter que dar um tempo desses momentos de convívio social e, de fato, fazer aquilo que até pouco tempo a gente até criticava de muito tempo nas redes sociais. Então, hoje a forma de convívio social vai ser pelos meios eletrônicos, para que a vida possa continuar amanhã, e amanhã a gente possa rever, abraçar os amigos, reencontrar os nossos estudantes e seguir a vida. Eu diria que hoje, se a gente pensar esse momento do planeta,
e o momento que foi há 102 anos atrás com a gripe espanhola, hoje nós temos um pouco mais de conforto, apesar de tudo isso que está acontecendo, do que as pessoas tiveram por volta de 1918, 1919, que foi o período de duração da pandemia da gripe espanhola, um vírus do tipo influenza H1N1, e que também fez com que as pessoas naquela época que tiveram acesso à informação se isolassem nas suas casas, e as cidades, inclusive no mundo, que conseguiram fazer esse isolamento e entenderam que esse isolamento era necessário, foram as que menos sofreram. Naquele momento nós tivemos, e aí vários registros com números divergentes, mas assim, em torno de 50 a 80 milhões de mortes no mundo naquele momento. E aqui no Brasil também, corpos eram abandonados nas ruas do Rio de Janeiro porque tinha dificuldade de recolher, não tinha sistema de saúde pública, exceto as Santas Casas. O Simpro até fez a matéria falando sobre isso. Aquelas vidas foram perdidas, mas nós podemos hoje salvar muito mais gente de um vírus também letal, se entendermos que a ciência, que tudo aquilo que a gente trabalha com o nosso aluno na escola, de fato precisa ser vivenciado por nós, trabalhadores, e também os nossos estudantes. E nós vamos, com isso, salvar vidas. Esse é o principal. Depois a gente trabalha para reconstruir calendário escolar, vida acadêmica, economia, tudo vai voltar para o seu devido lugar daqui a algum tempo. E, Cláudio, você tocou no ponto bacana aí, que é o da ciência, né? E hoje, dentro do Palácio do Planalto, existe um grupo contra a ciência, que é o grupo do presidente da República, do Olavo Carvalho, ministro da Educação, ministro, eu chamo de sinistro da Educação, né? Outro sinistro das Relações Exteriores, e que é a favor de uma economia, mas sem salvar vidas. E tem um setor do Ministério da Saúde que foi contra o SUS e hoje veste a camisa do SUS, que retirou 22 bilhões e 500 milhões do SUS com aquela emenda 95. Mas o mais importante é que a categoria dos professores, os estudantes, os pais de alunos, os alunos, não entrem nesse jogo de uma presidência genocida e que ouça o Simpro e fique em casa, né? Você tocou nessa questão da ciência. A gente vive hoje tempos estranhos, mas que já vinha dando sinais, né? Já tem uns 5, 6 anos que a gente ouve no Brasil discussões do tipo a Terra é plana, e aí não é uma brincadeira, né? Nós temos pessoas que pensam assim e que inclusive compõem o governo, estão lá dentro do governo, próximo ao governo, são pessoas que a gente é uma situação que a gente não imaginava ver em pleno século XXI. E muito menos no momento de pandemia, a gente não imaginava que a ciência, por parte do governo federal, com todos os seus equívocos, de fato fosse desafiada da forma que está sendo, né? O Ministério da Saúde é responsável também por esses desvios de recursos da educação, porque não fez a defesa de recursos, tanto na educação quanto na ciência, na saúde. E na ciência. E aí, quando a gente fala de educação, nós estamos falando de pesquisa, de ensino, de bolsas de estudo que financiam o desenvolvimento de vacinas, descoberta de curas, de medicações, de medicamentos. Então, a emenda constitucional 95, ela retirou recursos da saúde pública, mas também tirou da educação. Então, nós estamos vivendo um momento em que tudo aquilo que nós dissemos há 5, 6 anos atrás, já inclusive desde o golpe contra a presidente Dilma, que seria um golpe contra a sociedade, tudo isso hoje se materializa da pior forma possível. A falta desses recursos atrasa o desenvolvimento do país, atrasa o desenvolvimento da ciência, atrasa, portanto, uma solução para esse momento que nós estamos
vivendo. Então, nós temos hoje uma universidade pública que faz pesquisa, que desenvolve ciência, que desenvolve cura, que desenvolve vacinas com menos recursos. Estamos vendo o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema público de saúde do planeta, isso é bom frisar. Nós temos o maior sistema público de saúde do planeta, que é sabotado todos os dias, e uma das formas de sabotar moderna é você fazer emendas constitucionais para retirar recursos da saúde pública. Então, apesar disso tudo, ele é o único que vai, nesse momento, salvar o povo brasileiro. E o SUS, é muito interessante a gente falar de ciência, falar do SUS, porque ele nasce justamente desse momento lá, ainda na gripe espanhola. Depois da gripe espanhola, houve uma necessidade de debate de que o Estado não poderia estar omisso na saúde pública, e foi um debate de uma década até que se aprovasse mecanismos de saúde pública para todos, não só o que estava restrito nas santas casas da época. E isso foi se evoluindo de lá para cá, para o SUS que nós conhecemos hoje. Mas ele tem sido sabotado, como eu disse. E as últimas sabotagens são expressas em emendas constitucionais que precisam cair. Essas emendas constitucionais precisam cair, porque pessoas, nesse momento, vão morrer pela falta de investimento nos hospitais, nas UPAs, na contratação de pessoal e na formação de novos médicos, a ampliação de universidades, dos cursos. Então, assim, nós hoje vamos ver da pior forma possível, né, a falta que esse dinheiro faz. Ainda deve demorar ainda umas 3 ou 4 semanas para o Brasil alcançar o pico de contaminação e, portanto, de letalidade diária, e talvez esse momento sirva de aprendizado, como em 1918, para que a gente saia disso tudo melhor. E não dá para sair disso tudo melhor sem rediscutir que educação e saúde é prioridade, nos investimentos, inclusive. E o SUS foi coroado em 1988 com a Constituição, que hoje está sendo destruída. E nós ainda corremos muito risco, a sociedade, né, Cláudio, ainda corre muito risco, por causa dessa divisão interna do governo Bolsonaro, que tem o ministro, para se manter no cargo, o ministro Mandetta, ele retrocedeu e autorizou municípios que não estão tendo pique de doença, que não tem nenhuma estrutura de saúde, a maioria dos municípios brasileiros no hospital tem, a abrir o comércio. Quer dizer, seguindo princípios que não estão sendo determinados pela Organização Mundial de Saúde. Então, nós ainda estamos em risco. E aí, se os municípios do interior, o Brasil ele tem mais de 5.600 municípios. Se os municípios do interior do Brasil, muitas vezes não possuem hospitais, muitas vezes não possuem UPAs. A UPA é um programa ainda dos governos Dilma e Lula, é muito recente, são muitas no Brasil. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão aqui do jornal local, e ele falava assim, Ceilândia só tem um hospital e só tem uma UPA. Aí eu pensei assim, mas a UPA de Ceilândia é a maior UPA do Brasil, e a de Sobradinho é a segunda maior UPA do Brasil. De fato é pouco, mas cadê a crítica dos investimentos que foram retirados, né? Então, se a capital federal tem dificuldades para lidar nesse momento com essa situação, imagina um município em que não foi permitida a abertura da UPA, ou existe a UPA ou unidades de saúde básica, mas não tem um médico, porque os médicos do Mais Médico foram retirados. E aí existe hoje também, entre as pessoas, uma questão interessante em relação ao Ministério da Saúde, que é o seguinte, o ministro da Saúde é herói ou é vilão? Aí a gente não quer muito entrar nessa história, se ele é herói ou vilão, de fato a gente precisa que ele trabalhe, faça o que deve ser feito. Mas não tem também como a gente não fazer a crítica que ele é responsável, sim,
por desmantelar o SUS nos últimos anos, inclusive na gestão dele, porque nós poderíamos ter os médicos cubanos nesse momento, inclusive a maior concentração de médicos cubanos era no interior, eles estavam alocados no interior do país. Cuba está salvando o mundo. Para quem não sabe, Cuba envia médicos para quase todos os continentes e para vários países do mundo. E aí eu não estou falando só por conta do coronavírus, já é uma prática deles. Agora, por conta do coronavírus, até tem socorrido pontualmente alguns países que eles não atuavam para ajudar. E nós aqui botamos para fora mais de 5 mil médicos que nós poderíamos utilizar nesse momento, fortalecer a relação com as pesquisas de Cuba para o coronavírus. Nós não estamos nem ouvindo o Ministério da Saúde conversar com eles, e nós temos que conversar com todo mundo, com a China, com os Estados Unidos, com a Inglaterra, enfim, nós fizemos opções ideológicas, agora sim, fortíssimas e que prejudicam hoje o povo brasileiro. O povo brasileiro hoje vai padecer por falta de investimento e por decisões equivocadas, inclusive do ministro Mandetta. Ele é responsável pela saída dos médicos cubanos, sim. É responsável pela manutenção dessa emenda constitucional 95, que faz a retirada de recursos. Então, o povo brasileiro precisa retomar esse assunto. Pode até ser que agora, durante a pandemia, não haja muito o que se fazer em relação a isso. Isso alguns até falam assim, não adianta criticar. Tem que criticar, sim, com o pé no chão, de que ele tem que ir lá e fazer o trabalho, que ali dentro do governo parece ser a pessoa menos problemática para lidar com a crise. Nós sabemos que ele hoje está no Ministério, muito mais em função de pressão externa do que da vontade do presidente da República, que de fato não acredita na ciência, de fato acha que é uma gripezinha, e isso vai levar ao óbito milhares de brasileiros. A gente ainda enfrenta um comportamento ruim, da classe média e da classe empresarial do nosso país, que são minorias, somente os empresários, mas que tentam forçar o povo a voltar à atividade normal de comércio, voltar às escolas, enfim, fazer funcionar na naturalidade, porque entendem que a morte de 5, 10, 20 mil pessoas não significa muita coisa. Mas é preciso que a gente entenda que esses números de mortes estão relacionados, inclusive, com tentativas de que elas fiquem vivas, quando a gente analisa os cenários da Itália, da Espanha, que cometeram erros, e a gente tem que aprender com esses erros para que a gente possa salvar mais vidas aqui. Mas vamos pegar os Estados Unidos, que é uma economia potente, aliás, é a única economia que pode dizer, e eles disseram isso tem 2 semanas, que se precisavam imprimir mais dinheiro, imprimir mais dólares, e vão injetar dinheiro para poder comprar o que precisa para salvar as pessoas, estão tendo praticamente 1.000 mortes por dia, mesmo com todos os recursos. E aí a gente fica imaginando assim, se eles, com tantos recursos tecnológicos, com tantos recursos financeiros para compra de material, medicamento, ciência emergencialmente testando remédios, estão passando por essa situação, o que vai ser de nós se nós não mantivermos o isolamento social pelas próximas semanas, como a Organização Mundial da Saúde determina. Então, a gente precisa, em algum momento, entender que a ciência vai precisar prevalecer para que a vida continue. Cláudio, quais são os recados assim, internos do Simpro, que já me avisaram aqui, que a gente só tem mais 10 minutos? É sobre o teletrabalho dos professores, folha de pagamentos efetivos e substitutos, dúvidas relacionadas à suspensão das aulas, se houve algum avanço na Câmara Legislativa e com o governo sobre a contratação, aliás, sobre a posse dos 821 professores, E também a questão da teleaula, quer dizer, tem lugar em Brasília que falta água, falta luz, falta computador, falta internet, como que vai ter teleaula, Quer dizer, joga a responsabilidade para os professores e alunos, se virem. Vai ter TV, mas nem todas as TVs das pessoas
tem capacidade de pegar a onda digital ainda. Então, quer dizer, é uma questão aí, muita coisa que o Simpra ainda tem que tratar, né? É um momento muito difícil para os professores que gostam de estar com seus estudantes, gostam de estar desenvolvendo suas atividades. A gente tinha praticamente acabado de chegar das férias, ou seja, todo mundo estava num pique de trabalho e você precisa dar uma parada desse tamanho. Mas esse também é um momento único da humanidade. Essa geração provavelmente não passe por isso novamente, mas é responsável por aprender o que está acontecendo para ajudar que as gerações futuras tenham minimizado situações como essa, como nós estamos utilizando o isolamento social, por exemplo, é um mecanismo que nós aprendemos que funciona lá com a pandemia de 1918. O teletrabalho, que a Secretaria de Educação e o GDF como um todo instituiu, ele vai funcionar para a manutenção dos serviços essenciais. Então, a gente precisa de servidores que administrem a folha de pagamento, a manutenção e remanejamento do lanche, da merenda escolar. O Senado, inclusive, deve aprovar uma lei para que a merenda escolar seja entregue aos pais, mas aqui no Distrito Federal isso já está muito mais adiantado, e as circulares da Secretaria de Educação já dão conta disso. Então, a gente, mesmo nesse momento, precisaria de algumas pessoas em pontos estratégicos, fazendo com que esse serviço fosse mantido ou adaptado. E quem, então, no caso dos professores e orientadores educacionais, quem está com essa responsabilidade? Os servidores da Secretaria de Educação que trabalham nas regionais de ensino, nas sedes da Secretaria de Educação, e os servidores que estão nas direções das escolas. E aí, para a gente entender melhor o ambiente da escola, a direção da escola, que é composta pelo secretário escolar, que é composta pelo diretor ou vice-diretor, algumas escolas com supervisores, devem fazer o teletrabalho de casa, senão não seria teletrabalho. Porque nós já pegamos também algumas situações em que até mesmo supervisores dizendo que a escola fez escala para poder ir para a escola, para trabalhar. Não é para haver escala de trabalho presencial na escola. Isso é a exceção da exceção. É do dia que marcaram um caminhão para ir buscar o lanche da escola para ser redistribuído para as comunidades pobres, e o GDF já tem feito isso. Mas se não há uma necessidade física de estar na escola, a direção da escola deve se abster de comparecer para se preservar. E todo o trabalho, portanto, será feito de forma tecnológica, usando a internet, para prestar contas da folha de pagamento, a gente precisa da folha de ponto. Tudo isso foi instrumentado pela SUGEP, que é a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, o NRH Central da Secretaria de Educação. E os professores regentes que trabalham nas equipes, que trabalham nos atendimentos complementares, os orientadores, não estão em teletrabalho. Então, o teletrabalho, pelo menos nesse momento, quero até frisar isso, é uma coisa que a gente tem discutido com a Secretaria, de manter o professor fora do teletrabalho. Eles devem ficar em casa, não estão, portanto, obrigados a comparecer na escola, porque se comparecem, estarão desobedecendo um decreto de isolamento social. Preciso ficar muito claro isso, porque nesse momento as escolas não têm autonomia de tirar o professor da sua casa e colocá-lo em risco para ir na escola. Então, não existe essa possibilidade de tirar o professor da sua casa para ele abrir um armário, para ele liberar algum tipo de material que tenha ficado no armário da sala. Isso não é para ser feito. Quem está em teletrabalho são apenas as funções administrativas da escola. E também, para que fique muito claro, os professores não estão, nesse momento, sendo demandados pela Secretaria de Educação, ou até mesmo pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, para desenvolver atividades e serem essas atividades encaminhadas para estudantes. Então, a nossa preocupação em relação a isso é porque a gente sabe como que seria um cenário de professores desenvolvendo. Começa a mandar por WhatsApp, depois ele identifica que tem aluno que não está recebendo, aí ele vai na casa do aluno para ver, ele vai
levar a tecnologia onde não existe. Os nossos professores tiram dinheiro do bolso para poder, muitas vezes, administrar sua aula. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso aconteceria nesse momento, se ele identificasse que algum aluno fosse ficar. Isso não é uma realidade surreal, nós temos vários professores que têm dinheiro do bolso para poder dar conta e fazer a melhor aula possível. Então, esse momento da gente dar a nossa melhor aula vai chegar depois da pandemia. Neste momento, os professores não são obrigados a fazer nenhum tipo de trabalho de envio de material e também não são obrigados, e aí a gente pede a colaboração das direções de escola, a ficar participando de reuniões, usando aplicativos, Zoom, né, que agora tem sido bastante utilizado para reuniões. Porque ele deve cuidar da família dele. Nós queremos esse professor bem de saúde, física e mentalmente, para quando as aulas retornem, ele esteja em condições de recepcionar esses estudantes e tocar a vida e as aulas a partir do novo calendário escolar. Então, o teletrabalho não se aplica a professores e orientadores que estavam em regência ou nas equipes de atendimento diversas que a gente tem em serviços, mas fica, então, esse aviso. Em relação ao pagamento, existe muita coisa circulando. O Partido Novo, não dá para a gente, nesse momento, também sair poupando, né? Apresentou, sim, um projeto de emenda à Constituição, PEC 10 de 2020, tentando reduzir o salário do servidor público entre 26% a 50%, dependendo da faixa salarial que o servidor se encontra. Um absurdo. Nós conseguimos um absurdo, porque todos os países do mundo não estão cortando salário, eles estão viabilizando que as empresas tenham condições de pagar os trabalhadores, todos os países do mundo. E o mais engraçado nesse momento, dessa galera que acha que isso é correto, é que esses países são espelhos para eles, para tudo, né? Modelos para tudo, né? Para fazer a economia do Estado, para fazer o Estado mínimo. Agora, nesse momento, estão fazendo exatamente o contrário do que esses países estão fazendo. Mas, enfim, no nosso caso, o servidor, apesar dessas tentativas, todas elas foram frustradas, e o Simpro continua junto com a Central Única dos Trabalhadores, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE. Então, a CUT, a CNTE e o Simpro, nós estamos vigilantes e conversando com o parlamento, ainda que à distância, mas conversando o tempo todo com o parlamento para evitar que medidas como essa se concretizem e o salário do servidor seja cortado ou reduzido. Existe também a preocupação dos professores substitutos, que são contratados temporariamente. Mas, no site do Simpro, nós colocamos orientações ao longo desse período e vamos manter essas orientações em contato com a Secretaria de Educação para viabilizar que eles sejam mantidos na folha de pagamento, porque eles serão cruciais após a pandemia para que as aulas sejam recompostas. Então, nesse momento, os professores substitutos, que são mais de 8 mil, que estavam em carências, que permanecem durante esse período, ou seja, a pessoa assinou um contrato com a Secretaria de Educação e assumiu, que são coisas diferentes, assumiu uma carência que vai até, vou dar alguns exemplos aqui, né, até o final do ano. Então ele vai ser remunerado ao longo desse período de suspensão das aulas. E vai ter que, ao final, fazer a devida compensação, reposição. Isso a gente vai ver depois como que fica. O professor substituto que pegou uma carência um pouco menor, de duração menor, então esse vai ser remunerado para o período em que ele pegou. Se ele pegou uma carência que vai até junho, ele vai ser remunerado até junho. E até lá, se as aulas retornarem, segue a vida normal. Se não, aí há interrupção de pagamento. Nós temos situações que o professor pegou uma carência que ia até agora, dia 20 de abril. Então, de fato, se essa carência não for renovada pelo titular dela, ou seja, se o titular não apresentar um novo atestado médico, então aí ele sai da folha de pagamento, é o regramento que foi colocado. Mas se o titular apresentar pedido de manutenção da licença médica dele, o professor substituto será mantido na folha de pagamento, lógico, com o compromisso de que deve-se fazer a reposição depois. Então, o sindicato conversa com o NRH Central, com a SUGEP, o tempo inteiro. Hoje nós tivemos o crédito do pagamento do salário, identificamos diversos problemas
com alguns professores substitutos. Nós estamos recolhendo esses problemas, identificando onde que aconteceu e conversando com a SUGEP para que seja viabilizado o mais rápido possível, seja restaurada a diferença desses valores. Então, quem é professor substituto e que o salário não foi depositado corretamente, trata-se de um problema pontual. Não é uma política hoje da Secretaria tirar a pessoa da folha de pagamento. Mas pode ter ocorrido um erro e esse erro está sendo tratado. Então, é preciso entrar em contato com o sindicato ou diretamente com a SUGEP pelos canais que eles já têm acesso, já foi divulgado. Mas, por segurança, se quiser passar os dados para a gente está conversando com eles o tempo todo. Então, eu acredito, Paulo, que nesse momento, é o que é mais necessário. Nós pedimos também que as famílias dos estudantes compreendam esse momento que é ímpar para a humanidade, mas nós vamos passar por isso juntos, vamos sair disso juntos e vamos proporcionar a melhor reposição de aulas após esse período. Então, é possível sim recuperar o ano escolar, nós queremos recuperar o ano escolar, nós iremos recuperar o ano escolar, mas nesse momento o principal é cuidar da vida. A Secretaria de Educação está promovendo, usando o sinal digital, como você já mencionou, a teleaula. Essa teleaula, nesse momento, não tem interatividade com os estudantes, mas mesmo sem interatividade, que já seria um problema para a população mais carente, a gente tem identificado estudantes, e os jornais da cidade mostrando isso o tempo todo, que não têm acesso ao sinal. Aliás, nós temos professores que não estão com acesso ao sinal. Então, nesse momento, a Secretaria colocou a teleaula como um mecanismo de manutenção do hábito de estudar. Não está valendo para dia letivo, não vai substituir as aulas, e nisso os pais podem ficar, então, tranquilos, que mesmo quem está tendo acesso a essa teleaula não ficará prejudicado no futuro, porque seu filho vai ter aula com o professor presencialmente depois dessa pandemia. Agora, nesse momento, é importante que a família esteja unida e zelosa com a própria saúde, porque agora nós estamos numa situação que parece que nada está acontecendo de ruim, mas esse quadro, como aconteceu nos outros países, vai mudar nas próximas semanas, e dificilmente ninguém vai ter cabeça nem para assistir teleaula, nem para planejar a aula, se a Secretaria resolver avançar nessa discussão. E sem dúvida nenhuma, no futuro, nós teremos que tomar providências para que ou esse tipo de situação de fato não aconteça, ou se acontecer, que medidas nós vamos tomar no período de uma pandemia como essa. Mas nesse momento, fique em casa. Esse é o recado principal. Recado do Sindicato dos Professores. Cláudio, nós agradecemos muito a sua presença e eu queria te dar aí 1 minuto para um recado final seu, para a sociedade, para os alunos, pais, para todo mundo. Bom, eu gostaria de dizer que esse é um momento ímpar da humanidade. Nós vamos sair disso mais fortes. E queremos sair com todas as pessoas. Fique em casa é o maior recado que a gente pode dar hoje para as nossas famílias, para os nossos estudantes. E nós que somos formadores de opinião, e aí falando já com os professores e orientadores educacionais, temos que ter a responsabilidade de carregar, já que o governo federal não faz, de carregar a ciência nas costas. Nós sabemos que isso é importante. Fique em casa. Nós precisamos levar essa mensagem. E temos que, na medida do possível, tentar amenizar a vida dessas famílias mais carentes. E isso é possível com as diversas ações sociais. A própria Secretaria de Educação está desenvolvendo um programa de coleta de alimentos, sempre tem ajudado na divulgação. Estamos entrando em contato o tempo todo com várias instituições que fazem caridade, ajudando essas instituições. Mas nós precisamos, nesse momento, que também a gente leve a informação. As medidas do governo, do Congresso Nacional, que amenizam os R$600, todo mundo viu isso, a renda emergencial para esse momento, que pode chegar a R$1.200, o Sindicato dos Professores tem orientações no site, no Facebook, em todas as suas redes sociais, que precisam ser levadas para essas famílias carentes. E é uma vitória nossa, é uma vitória sindical, né, Cláudio?
é uma vitória, sobretudo sindical, porque o Estado não tinha o interesse em fazer isso. Nós íamos viver vendo as pessoas no desemprego e no desalento, e daqui a pouco em saques pelo país afora. Então, o movimento sindical conseguiu garantir isso no Congresso Nacional, e nós agora temos também a tarefa de levar essa informação de como que a pessoa pode ter acesso a essa plataforma e essa renda mínima. Então, entre nas plataformas do Simpro, pegue as informações e leve para os seus estudantes, para as suas famílias. Essa é uma tarefa que as direções de escola precisam priorizar, para que a gente atenue esse momento e todo mundo possa voltar bem depois. Então, fique em casa. Cláudio, nós te agradecemos muito, e eu tenho que agradecer também a audiência aqui. A Meg está agitada na rede, cheia de recadinho dela, depois você pode dar uma olhada lá. O Jairo Mendonça, a Silvia, minha irmã lá em Juiz de Fora. Tenho aqui o Jairo também. Muita gente aqui entrando na rede, Cláudio. Depois você pode dar uma olhada e responder um por um. E a audiência foi altíssima, viu? Parabéns, você atraiu muita gente aí com a camisa do Simpro, vestiu a camisa. E eu esqueci de elogiar a entrevista da Rosilene no Correio Brasiliense, está excelente, né? Falando sobre teleaula. Tá ótimo. E eu vasculhei muito o site do Simpro, imprimi muita coisa, 3 páginas aqui, mas sim, fica impossível só se a gente passasse uma tarde toda aqui conversando e com você em casa. De fato, você tem visto aí, né, o sindicato manteve a comunicação permanente. Todo dia nós temos algum assunto sendo abordado, é importante isso. Lembrar que hoje, desde ontem, né, mas hoje a gente está intensificando um aviso que a Organização Mundial da Saúde alterou, né, que é o uso da máscara. Então, fique em casa, mas se você precisar sair, fatalmente você vai precisar sair, 1 hora para comprar. Hoje, agora à tarde, eu saí para comprar gás, porque não estavam entregando, eu tive que procurar esse gás, então, sempre de máscara. Então, use a máscara, está difícil comprar, então, nós estamos ensinando nas nossas redes sociais como fabricar a máscara. Então, o Simpro tem mantido a categoria sempre informada, e vamos manter a rede de informação funcionando para que o professor receba na comodidade da sua casa as principais informações sobre esse momento nosso, tanto na questão de saúde quanto também na questão do seu trabalho. Então fica aqui, chega ao final, né, mais um TV Simpro, é um programa dos sindicatos professores, uma parceria valiosíssima com a TV Comunitária de Brasília, que está no canal 12 na NET, está no site, esse programa está na rede social do Simpro, na rede social da TV Comunitária também, e é uma prestação de serviço para a categoria e para a sociedade como um todo, porque não tem como falar de educação só para uma categoria. A educação Simpro, né, os professores movem a cidade, mexem com a cidade toda, tanto a parte urbana quanto a parte rural. E nós agradecemos muito a entrevista do Cláudio, que está em casa, né, dentro desse isolamento para evitar a contaminação e defesa da vida, e nós aqui na TV Comunitária fazendo esse serviço também de prestar contas à sociedade do que os líderes sindicais estão fazendo nesse momento para preservar a vida e preservar direitos. Então, muito obrigado pela sua audiência e continue aqui na tela dessa TV Comunitária.